Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo à nossa escola bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, que tem como título Justificados pela fé em Jesus Cristo. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. Segundo o rei Davi, o homem feliz é aquele que Deus concede a justificação pela fé, declarando justo de tal forma que suas iniquidades são perdoadas e os efeitos do pecado não são creditados em sua conta como dívida a pagar. Nesta lição, realizaremos a definição teológica do termo justificação em seu ponto número 1. No ponto número 2, conheceremos os fundamentos espirituais para a justificação. E finalizando o nosso estudo, conheceremos os pontos relevantes da justificação de Abraão pela fé. Definição teológica do termo justificação. O que é justificação? Definimos justificação no âmbito teológico como sendo a elevação do homem do estado de pecado, isto é, injustiça, ao estado da graça, isto é, justiça, como uma relação justa com Deus. Em outras palavras, é um ato unilateral de Deus, que pela sua graça ele declara o homem pecador justo. Então, nesse sentido, a justificação é uma declaração do Senhor, de forma unilateral, de que aquela pessoa é justa. Significa que em sua graça, Deus declara o inocente, Jesus Cristo, que foi para a cruz, como culpado pelos pecados da humanidade. E ao mesmo tempo, o culpado, o homem pecador, ser humano pecador, ele é inocentado pela ação, pelo ato de sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então a palavra de Deus, o batismo nas águas, a ceia do Senhor e a absolvição é a ação de Deus na lei e no Evangelho. E então, por meio da graça, pela fé, a Igreja realiza o ministério de propagação das doutrinas bíblicas. Vamos para o item número 2 da lição, os fundamentos espirituais da justificação. O homem, ele carece da glória de Deus. E por este estado débil, moral e espiritual, o homem não possui justiça própria que lhe conceda o direito de estar diante de Deus, de ser aceito como cidadão celestial pelo Santo Senhor. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, preciso é que este homem seja declarado justo em sólidas e efetivas bases espirituais, para que o mesmo tenha uma larga porta para a salvação do juízo de Deus e da condenação eterna. Neste sentido, ainda dentro dos fundamentos espirituais para a justificação, qual é a fonte da justificação do homem diante de Deus? Já mencionamos que o homem por si só, ele não possui justiça própria. Logo, se depreende que a fonte da justificação do homem diante de Deus não pode ser pelas obras ou pelos
seus próprios méritos, nem mesmo por cerimoniais religiosos, ritualísticos, nem por todos os preceitos humanísticos, ou nem mesmo pela humanamente impossível, pelo humanamente impossível, melhor dizendo, cumprimento integral da lei de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 21 e 22 diz: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A fonte de justificação do homem é pela graça de Deus, isto é, o Senhor tomou em sua infinita misericórdia a decisão de declarar, embora sem merecer, o homem justo diante dele, não significando com isso que o homem se tornou justo, mas que ele foi declarado justo pela vontade unilateral do Senhor. Deus é a única fonte de justificação do homem para a salvação do juízo de Deus e da condenação eterna. Então é pela graça de Deus, por meio da fé, que nós somos declarados justos. Nós somos pecadores, mas por causa da justiça de Deus, da sua misericórdia, Jesus Cristo, ao assumir o nosso lugar na cruz do Calvário, nos declarou justo. Isto se nós nos arrependermos de nossos pecados. A base da justificação do homem diante de Deus. Nenhuma obra humana de qualquer ordem, seja a religião, a filosofia, as ciências, os ritos e liturgias religiosas, os avivamentos espirituais, as igrejas denominacionais, nenhum destes elementos, destes fatores, realizam a justificação do homem diante de Deus. A primeira revolução espiritual da humanidade, ela foi experimentada quando Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro, veio a este mundo na forma de um homem e morreu na cruz do Calvário, em nosso lugar, tendo seu sangue vertido no madeiro para a remissão dos nossos pecados. E ao terceiro dia, ele ressuscitou gloriosamente, vencendo o aguilhão da morte, para nos dar, então, a esperança de se transformar e ressurgir num corpo glorioso para viver eternamente com Cristo no céu. É por esta magnífica obra de Cristo que o homem é justificado diante de Deus. Não existe outra base material ou espiritual para o homem ser aceito por Deus, a não ser pela obra de Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 24, fala então desta base do sacrifício em Cristo Jesus para a justificação. Passemos agora para o canal da fé. O canal da fé que nos justifica
diante de Deus, alinhadas à fonte, que é a graça de Deus, próprio Deus, como fonte da justificação, e a base, como o sacrifício de Cristo. Nos resta, então, identificarmos qual é o único canal espiritual para termos a bendita paz com Deus. E ao nos defrontarmos com esta questão, entra então a ação, ou em ação, melhor dizendo, a fé, como o único e efetivo meio para, de forma pragmática, termos as bênçãos da obra de Cristo na cruz do Calvário. Logo, se você crê na obra vicária de Cristo e crê somente neste fundamento para a salvação, então a você está concedida a justificação diante de Deus, a paz com Deus. Você é declarado justo por Deus para imediatamente se santificar, isto é, se separar do pecado e se consagrar a Deus. E essa santificação em Cristo nos faz passar do estágio de declaração de ser justo para o estágio de se tornar justo. Portanto, os fundamentos espirituais para a justificação estão na fonte, que é Deus, na base, sacrifício de Cristo, e no canal da justificação, canal espiritual que nós chamamos de fé. Romanos capítulo 3, versículo 24 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 25 e 26, na sequência diz: Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, nesse sentido, agora nós vamos passar ao ponto número 3 da lição, que fala sobre os pontos relevantes da justificação de Abraão pela fé. E o primeiro ponto relevante que nós vamos falar é sobre a justificação de Abraão diante de Deus. Abraão não foi justificado por seus próprios méritos diante de Deus. Abraão ele foi justificado pela fé, porque ele creu em um Deus único e verdadeiro, todo-poderoso, que cumpre o que promete. Romanos capítulo 4, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. No contexto da linda história, ou melhor dizendo, Deus tendo esta liberdade de justificar qualquer pessoa, ainda que ela não mereça, a justificação é o favor de Deus que o ser humano que tem fé recebe. Este favor. E este favor ele é justificado. Ou seja, o ser humano passa a ter paz com Deus. Na órbita espiritual, ainda que eu trabalhe muito para o Senhor, Ele não me deve nada. Por isso,
a justificação, ela é um presente de Deus para a humanidade. Romanos capítulo 4, versículos 4 ao 5 diz: Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Portanto, aí está que esta posição em que a justificação ela é universal, é para todos e não depende de méritos humanos, não depende, por exemplo, de eu trabalhar na obra e por isso ter o direito da justificação. Não, a justificação ela é concedida por Deus, é um presente de Deus através daquela fonte, que é o próprio Deus que nós falamos, através, então, da base, que é o sacrifício de Cristo, e pelo canal espiritual da fé. A circuncisão, ela não é pré-requisito para a justificação. No contexto da linda história de Abraão, nós podemos contemplar que a circuncisão, que consistia no corte do prepúcio, do órgão sexual masculino, tinha como significado o de ser apenas um símbolo de memorial perpétuo de uma aliança entre Deus e Abraão, com a sua respectiva descendência, na promessa de fazer do patriarca uma grande nação. E é nesse sentido que Abraão ele foi justificado pela fé em Deus. Antes mesmo de ser circuncidado, e assim se tornou o pai espiritual de todos, justificados pela fé que creem na obra salvífica de Jesus, sejam circuncidados ou não. A circuncisão, a sociedade primitiva judaica, era um selo da justiça pela fé. E, portanto, a circuncisão ela não é pré-requisito para a justificação. Na carta aos Romanos, capítulo 9, capítulo 4, melhor dizendo, do versículo 9 ao 12, diz assim: Destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Felicidade que Paulo estava aqui a falar era o da justificação. E ele continua falando: Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Uma segunda pergunta. Antes ou depois de ter sido circuncidado? Uma terceira pergunta. Não foi depois, mas antes da circuncisão. E ele foi justificado. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos que creem sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé, que teve acesso aos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então a circuncisão não é pré-requisito para a justificação. As obras da lei também não é pré-requisito para a justificação. Obras da lei, rituais, cerimoniais, ritos ou méritos humanos são apregoados como requisitos para as pessoas serem perdoadas, aceitas e abençoadas por Deus, sendo estas meios de exaltação do homem, que obscurece a soberania,
a graça e a obra de sacrifício de Jesus Cristo. Deus não divide a glória dele com ninguém. A glória de Deus e a justificação do ser humano diante do Senhor só se dá por meio da pregação da fé em Jesus e não pelas obras da lei. Alguns resultados da justificação pela fé de Abraão. Abraão se tornou pai de todas as nações. Isto por causa de sua fé em Deus, e não porque ele obedeceu à lei. Romanos capítulo 4, versículo 3 diz assim. Capítulo 4, versículo 13, melhor dizendo, diz assim: Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça da fé. Se a justificação fosse completa pelo integral cumprimento da lei, então a fé não tem nenhum valor para Deus. Romanos capítulo 4, versículo 14 vai dizer: Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a lei. Ou melhor dizendo, mediante a fé e não a lei. Romanos 4,14, vou repetir. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa mediante a fé. Como é impossível o cumprimento de toda a lei, esta própria lei ela traz o castigo sobre os homens e por isso, pela graça de Deus, o homem é justificado por meio de uma ou de sua fé. Então, a própria palavra ela é um espelho para nos confrontar, dizendo que nós somos pecadores e que nós precisamos, pela graça de Deus, sermos justificados e, nesse sentido, salvos da condenação eterna. Concluindo, então, a nossa aula de hoje. Nesta lição, vimos que a definição para a justificação é a transição espiritual do ser humano de um estado de pecado para um estado de justiça, ou seja, ser justificado, tornado justo diante de Deus. Identificamos que os fundamentos da justificação consistem em conhecer a sua fonte, que é a graça de Deus, a sua base, que é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e o canal espiritual, que é a fé em Cristo, através da pregação da palavra de Deus. Finalizando a nossa lição, estudamos que a justificação do ser humano de Deus não é por meio da circuncisão, nem pelas obras da lei, além de alguns pontos relevantes para a justificação que nós estudamos nesta lição. Shalom Adonai. Na próxima lição, vamos estudar a lição 7, a promessa que não pode ser revogada. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória sempre é de Deus. Até a nossa próxima escola bíblica no seu lar, isto se Deus permitir.